passar por momentos complicados. No entanto, estar em casa não significa estar parado para o albergue. Quando voltarmos, voltaremos com força. Fiquem em casa e protejam-se. Neste momento nós estamos a passar uma boa fase mundialmente e temos que manter realmente a positividade porque vai ficar tudo bem. Por isso, sejam saudáveis, mantenham-se em forma e fiquem em casa. Foi mesmo um desafio enorme. Acredito que tenha sido para todo o mundo. O desporto não foi exceção e nós tivemos de um momento para o outro ver tudo parar e sem estar minimamente preparados para uma situação destas foi mesmo a fase, digamos, a fase mais difícil que eu recordo aqui nos 10 anos que estou aqui a colaborar com o Futebol Clube Alverca. Foi a altura de regaçar as manhas, de juntar a equipa e olhar para minimizar o impacto que estávamos a ter a nível desportivo. Tomamos várias medidas, tomamos várias ações e conseguimos fazer um plano em que aos poucos fomos saindo daquele fosso onde fomos inseridos e por agradável surpresa minha foi observando que tínhamos ainda mais força do que aquilo que era visível, porque é ali nos momentos difíceis que se conseguiu ver de facto a grandeza deste clube e das pessoas que constituem este clube. E aos poucos fomos recuperando, retomando as modalidades à medida que nos iam deixando de fazer e conseguimos até mesmo ultrapassar alguns objetivos e fomos surpreendidos até pela positiva e retomar o caminho normal. Este ano, como referiste, foi, digamos, o ano zero a seguir à pandemia. Foi um ano completo, praticamente sem restrições, que nos deixou voltar à atividade. As federações e associações continuaram a fazer os seus calendários normais, o seu planeamento normal, e isso permitiu-nos também pôr em prática aquilo que eram os nossos projetos, nas modalidades, e acabamos por até nos retomarmos de uma forma que nos deixou surpreendidos pela positiva, ou seja, acho que conseguimos ainda aparecer mais fortes e foi muito bom este regresso. A ginástica foi aquela que apareceu realmente depois da pandemia de uma forma brutal mesmo. A reestruturação da ginástica, desta modalidade, que há 2 anos para cá, temos tido como objetivo e planeado para a modalidade. Quando estamos a arrancar para essa nova reestruturação, veio a pandemia. Ficou difícil e depois da pandemia foi brutal o trabalho que foi feito já mesmo quando foi aqueles treinos online, aquelas atividades que tivemos com a modalidade e com esta reestruturação que se fez. Apostamos num quadro técnico novo, que todos conhecem o trabalho que a Sara e o Nuno têm feito, conjuntamente com a coordenadora, com a Eva, conseguimos então começar a evoluir na modalidade, dando a sua qualidade que tanto ambicionávamos. A par disso também se juntou um fator muito importante que foi a nível de instalações. Nós estávamos no ginásio sede a praticar a ginástica acrobática em condições muito deficitárias, porque dada a especificidade da modalidade, principalmente na altura do pé alto das infraestruturas, nós não conseguimos sequer treinar aquilo que poderíamos fazer com os atletas que tínhamos. Conseguimos, um acordo com a Escola H. Coutinho, íamos para as novas instalações e aí foi brutal, de facto, a evolução, porque o trabalho foi feito noutras condições. Os atletas esforçaram-se ao máximo, porque é deles que sai esse trabalho todo. Nós competimos-nos criar as condições
nomeadamente de infraestruturas e quadro técnico, e depois os atletas com a sua vontade, com a sua resiliência, conseguiram de facto evoluir e estão num patamar que sinceramente nem eu, nem o clube, ninguém no clube, nem o quadro técnico, nem os próprios atletas esperávamos chegar. Nós temos uma classe de competição que neste momento já é referência a nível nacional e tem sido por os convites que têm sido feitos e as atuações. O Sarau refletiu aquilo que é de facto a evolução da modalidade. Foi também uma aposta muito da secção, apostar num sarau de qualidade, e quando falo de qualidade, trazer também atuações que enchessem os olhos do público. E foi impressionante que quando eu recordo-me que estávamos numa preparação de sarau para abrir portas e nós tivemos que abrir portas uma hora antes porque as filas lá fora já chegavam a incomodar o trânsito, e nós abrimos uma hora antes do que era previsto, e a meia hora antes do espetáculo tínhamos o pavilhão completamente cheio. Usamos as galerias, que era uma coisa que eu já não me recordava, e efetivamente um pavilhão cheíssimo e um espetáculo magnífico, não só com a abertura e o encerramento, e durante também o sarau pudemos demonstrar a iniciação, que são os mais pequeninos que começaram na iniciação, mas as atuações da classe de competição na apresentação do grupo, no início e no final do sarau, foi um feedback excelente que nós recebemos, e também o sarau foi, como te disse há bocado, recheado também de grandes atuações de outros clubes, que é para isso que nós também queremos dar à cidade, mostrar o que é o melhor da modalidade, e foi gratificante mesmo esse sarau. Nós somos um clube que prestamos um serviço de formação desportiva, e baseado nesse princípio nós tentamos sempre ter, como disse, as infraestruturas necessárias para a prática do desporto, rechear de quadros técnicos de elevada capacidade técnica, e também a estrutura à volta de uma modalidade, que é o caso também da patinagem, da sua coordenação, do seu staff todo, que o conjunto destas coisas todas fazem com que, de facto, esta modalidade, que, se te recordas, também foi uma das modalidades que sofreu, podemos chamar assim, uma revolução no clube há uns anos atrás, porque recordo que tínhamos 32 atletas na altura, depois tomou-se ali algumas medidas, algumas mudanças, e nós ficámos com 6 atletas. Foi uma saída bastante, praticamente de toda a estrutura da patinagem, e começamos ali passo a passo. Logo a seguir, em março, voltamos a ter 40 atletas, ultrapassamos o número que tínhamos, mas mais do que o número de atletas, que o Alverca não trabalha só para o número de atletas, volto a frisar, trabalha para a sua qualidade da sua formação. Voltamos a ter resultados, começamos a ter as atletas a passar nos testes que são feitos na patinagem, passar nos testes, sair a provas, e os resultados foram para ser. E este ano é o culminar de mais uma época em que a secção de patinagem artística do Futebol Clube Alverca é reconhecida a nível distrital como uma das melhores escolas. Também já tem o seu nome a nível nacional, e os resultados aparecem, é normal, esperamos sempre continuar a evoluir. Eu próprio, para conhecer a patinagem artística, não me limitei só a nível nacional, mas porque a vida me permitiu isso, ir a alguns países na Europa e consegui ver alguma realidade diferente da patinagem artística. Ajudou-me a conhecer a patinagem. O Ruben é um treinador de excelência a nível mundial, é europeu a nível mundial. E eu recordo-me que quando convidamos o Ruben,
primeira vez, o Ruben veio, a secção preparou todo o estágio e o Ruben disse-me uma vez uma coisa: parabéns pelo trabalho que estão a ser feitos aqui, estou disponível para voltar a colaborar com vocês sempre que queiram, e disse uma coisa que me ficou na retina: ele só participa, porque os convites são muitos para o Ruben, a nível mundial são muitos que o Ruben tem, e ele diz que o Futebol Clube Alverca é um dos clubes que fica na sua carteira com o interesse de vir cá ajudar-nos a nós a desenvolver os estágios, que são bons não só para os atletas, mas também para todo o quadro técnico, porque diz que vale a pena o trabalho dele que faz aqui no Alverca. Isso ficou-me na memória, e ele voltou várias vezes, e faz parte da nossa ideia de que nós não podemos estagnar, e os treinadores também não querem ficar estagnados e querem sempre objetivos. E nós, além do Ruben, posso dizer também que tivemos um trabalho inicial logo na estruturação da patinagem com o selecionador nacional de solo dance, o Mário Lago, em que esteve cá e veio do Porto. Ele ficava cá uns dias e trabalhou diretamente com a nossa coordenadora técnica. Temos também ainda atualmente mais um nome internacional, que é o Filipe Sereno, que também trabalha connosco para evoluir também os quadros técnicos e os nossos atletas. Portanto, faz parte para além do Ruben, que sem dúvida pelo seu nome e pela sua experiência, continuamos a apostar sempre também para evoluir a modalidade, acompanhando os nossos treinadores. Qualquer modalidade normalmente está sempre muito agregada aos seus tutores mestres, digamos, seja uma própria patinagem, uma modalidade individual tem sempre aquela referência que é o seu treinador, o seu coordenador técnico, digamos assim, o topo máximo do quadro técnico. O karaté, para além de ter essa pessoa de excelência que tinha pelo sensei João Carreiro, e que eu também muito aprendi na parte de direção, também aprendi muito com ele, a sua maneira de ver as coisas e por aí fora. Para além de termos um excelente mestre a nível técnico, tínhamos uma pessoa humana inagualável. Com a sua partida, e infelizmente uma partida que nos últimos tempos estávamos já com a sua ausência por motivos de saúde, já estávamos um bocadinho, preparámos, digamos, alternativas, pelo menos, e mesmo quando nos seus últimos dias ele estava a lutar contra a sua doença, nós tivemos que mais uma vez sentarmos com o Presidente, com a direção, e nós fizemos uma avaliação e fomos ver o que tínhamos em casa, o que tínhamos fora de casa, porque o nosso objetivo era, e o nosso compromisso era conseguirmos uma solução para a continuidade de todo o trabalho que tinha sido feito por Sensei João Carreiro. Fizemos vários estudos, analisamos bem a situação, e o nome do António Quaresma, do Sensei António Quaresma, aparece, não sendo, até por ser um dos seus primeiros, digamos, discípulos do João, uma pessoa também da casa, uma pessoa com ideias também muito convergentes com aquilo que era do Sensei João Carreiro. Fizemos o convite, ele aceitou, e rapidamente, depois há sempre aquele início de funções, começou a agarrar a coisas, passa a expressão, e neste momento estamos a um nível de continuidade do que eram os pergaminhos do Sensei João Carreiro. Com essa continuidade vêm os resultados também. Os resultados a nível nacional e também a nível internacional. Temos neste momento a trabalhar com 3 atletas também colocados para o Mundial. Portanto, recuperamos também. O karaté foi uma das modalidades que ali na pandemia perdeu um bocadinho do seu número de atletas. Conseguimos recuperar também o número de atletas, estamos num patamar outra vez normal, e com uma qualidade gerida pelo Sensei António Quaresma, com outros treinadores da casa que fazem um grupo técnico, portanto todos eles de qualidade, todos eles também formados aqui no Alverca, e estamos a atingir outra vez o nível do futebol Alverca, do karaté, como estávamos habituados.
não é o número de atletas que nos faz, digamos, trabalhar e que nós temos mais ou menos qualidade ou mais ou menos empenho porque temos menos ou mais atletas. É o caso, por exemplo, do campo, uma modalidade que ao longo dos anos nunca variou muito o número de atletas que tem agora. É uma verdade também que não temos muita capacidade de crescer, porque estamos a falar de uma modalidade de ginásio e nós, enquanto não tivermos outro tipo de infraestruturas também, não temos grande capacidade a nível de evolução, mas é uma modalidade que se trabalha também com seriedade e toda a sua representação que faz também recebemos sempre os méritos do clube, fica sempre com uma boa imagem de onde participa, o campo tem feito esse trabalho com muita disciplina e é uma modalidade que também nos apreza ter no clube. O Krav Maga, uma modalidade, disseste, fora dos holofotes, não é aquela modalidade que tem um jogo ao fim de semana, não é aquela modalidade que tem um campeonato nacional, mas é uma modalidade que tem muita ética, que tem muita personalidade, e essa personalidade é considerada, digamos, que é os prémios que o Futebol Clube Alverca tem, que é ter o Krav Maga reconhecido. Ainda agora fizeram um estágio aqui, eu recebi toda do Pedro, o Pedro que é o nosso coordenador da modalidade, o mestre Pedro, ele passou para mim algumas das informações que recebemos, gratificações da Federação de FNKP, de várias pessoas que nos visitaram das ilhas e por aí fora, que ficaram agradados com o trabalho, com as condições, e é uma modalidade que gostamos muito de ter. O Bóssia Sénior, em tempos aqui também nós falamos aqui na direção, o Futebol Clube Alverca é um clube eclético, é um clube aberto para a cidade, aberto para o desporto, e faltávamos essa parte aí. Nós começávamos aos 3 anos, mas não tínhamos aquela parte do infinito, que eu chamo infinito, ou seja, 80, 90, 100 anos, quem quiser praticar desporto pode praticar no Futebol Clube Alverca. O Bóssia começou assim também com um grupo reduzido, 3, 4 atletas, treinou, neste momento tem uma equipa praticamente de 12 atletas, mas para além do número de atletas, não faz diferente do que faz outra modalidade, que é o empenho, que é o amor à bandeira do clube, e a prova disso é que foi subindo e como foi culminar recentemente, no mês passado, em que vamos a uma Taça de Portugal constituída por 32 equipas nacionais das melhores, e o Futebol Clube Alverca consegue a medalha de bronze, que foi um feito também histórico, que nos dá alento para continuarmos a apostar neste projeto, para este escalão de pessoas séniores que queiram praticar, e é uma modalidade que nos orgulha muito também ter. Eu sou uma pessoa que não usa a palavra no singular, não é eu faço, eu ganho, eu perco. Eu uso muito, e é isso assim que tem que ser, é nós somos uma equipa, e a equipa começa, desde a pessoa que abre as infraestruturas, os portões, a limpeza, a manutenção do clube, atletas, quadro técnico, staff, todo o corpo dirigente, e que acaba no órgão máximo que é o presidente. E o apoio que eu tenho sentido desde baixo de cima tem sido exemplar. Agora, uma coisa que nós temos que perceber, nem tudo é fácil, e quem está a dirigir ou quem tem funções de tomar decisões, obviamente que não é tudo mar de rosas, e há decisões que são difíceis, e às vezes algumas que não vamos dizer que não há alguma discussão, mas é uma discussão saudável, há pontos de vista diferentes, mas resulta sempre de uma decisão, e a decisão é do clube, da direção, pela direção, e essa é a decisão que é sempre tomada, e eu sinto sempre que é sempre tomada pelos interesses do clube. E quando falo pelos interesses do clube, estou a falar de tudo que envolve o seu clube,
São os atletas, que são as principais pessoas que fazem mexer esta máquina. Portanto, o apoio que tenho sentido, sim, tenho sentido apoio. Aliás, tenho uma relação muito próxima com o presidente, que foi a pessoa que me convidou diretamente para ingressar no clube e que me apresentou os desafios. Já passamos momentos bons, outros menos bons, mas a união tem sido fundamental para conseguirmos levar o barco ao bom porto e acho que o trabalho está à vista. Agora, tiro com arco e besta. Como sabem, nós à semelhança da ginástica acrobática, que há pouco falei de treinarmos no ginásio sede, como sabem, vamos ter que, deve estar para breve, entregarmos estas infraestruturas que não pertencem ao Futebol Clube Alverca, não é? E isso fez-nos pensar com alguma movimentação que se foi notória, eventualmente pela parte que é os donos daquelas infraestruturas, tivemos que nos sentar e avaliar opções. Eu recordo-me que ainda chegamos numa altura a ver armazéns e pavilhões fora, com preços que não conseguimos nem chegar perto, e vimos que não tínhamos outra solução a não ser suspender. Foi-se preparando os atletas já há algum tempo que tínhamos esta dificuldade. Eu próprio tive reuniões com ele, com a secção, onde fui manifestando sempre a preocupação da direção que estava a ter de não ter alternativas para a continuidade da próxima época. Portanto, fomos preparando, digamos, esta má notícia em que foi oficializada, até para os atletas também poderem organizar-se na sua continuidade desportiva, que a gente deseja sempre o melhor para eles. E, como tu dizes, mais uma época cheia de conquistas. O tiro com arco foi mais uma das modalidades que sofreu grande reestruturação. Quando cheguei estava um atleta, era campeão nacional, hoje estamos com uma equipa brilhante em todos os níveis e escalões, com grandes resultados. Mas infelizmente não temos essa alternativa de não suspender. O Futebol Clube Alverca tinha descido ano passado para a terceira divisão já, ok? Ele tinha descido para a terceira divisão e, entretanto, como mais uma vez, pelas dificuldades que são notórias na modalidade do hóquei-patins no geral, mais incisivas nas equipas séniores, algumas equipas não conseguiram, digamos, garantir a sua vaga que tinham na segunda divisão. E o Alverca foi, há 2 semanas praticamente começar o campeonato, convidado, porque usa-se a palavra mesmo convidada no regulamento, a aceitar em permanecer na segunda divisão. Obviamente que nós tínhamos já todo o plantel fechado, estávamos planeamento feito para uma terceira divisão, e nós aceitamos ficar na segunda divisão e começamos a competir, mas é uma segunda divisão extremamente competitiva, com clubes, com equipas de grande nível, e acabou por ditar a nossa descida de divisão. Portanto, isso foi digamos, o resultado negativo da época. Embora, como eu te disse, houve sempre aquela esperança e nós pensávamos sempre em poder alcançar e até durante a época poder ajustar um bocadinho o plantel de forma a que nos desse mais algum equilíbrio de podermos competir para a manutenção. E aqui não é só a parte qualitativo de plantel, mesmo a nível financeiro, é um fosso enorme quando sobes numa divisão, no hóquei-patins, portanto aquilo ali feito em 2 semanas, portanto o planeamento para nós fica todo ali, digamos, baralhado. Mas, por outro lado, a nível das equipas da formação, e quando falamos das equipas de formação, falamos tudo que não é sénior praticamente, ok? São equipas, é tudo aquilo que não é a equipa sénior. E posso te dizer aqui que não tivemos uma época tão boa como esta que tivemos em 2021, 2022. Nós tivemos uma equipa de
sub-13 apurada para o Campeonato Nacional. E no hóquei patins, para quem nos ouve e que coisa, portanto, não é aquela coisa que começas logo no Nacional, tens que fazer um campeonato distrital e depois os melhores vão ao Campeonato Nacional. Nós conseguimos isso com o sub-13, conseguimos isso com a equipa de sub-19 e no sub-23 fomos aos play-offs do Campeonato Nacional, portanto já um nível muito elevado de competição. Nós nunca tivemos tantas equipas no Nacional em simultâneo nos últimos 10 anos. E falo dos 10 anos, que são os 10 anos que tenho aqui presentes, mas quem está aqui há mais tempo também diz que no passado também não é assim tão comum termos tantas equipas no Nacional. Portanto, acaba por ser uma época positiva no seu cômputo geral, porque o hóquei patins não se limita só à equipa séniores. A equipa séniores é a equipa que está no topo, é a equipa de referência, obviamente, que toda a gente olha muito mais para os séniores, mas a nós preocupamos muito com a formação e a formação foi gratificante pelo aquilo que conseguiu. De facto, podemos considerar que estamos a dar um passo atrás, sempre com olhos para reforçarmos e darmos um passo, 2, 3 à frente, e quando tivermos outra vez com as equipas todas formadas, olharmos para trás e estarmos aqui a falar, eu ou outra pessoa que esteja aqui no meu lugar, a falar da história do Futebol Clube Alverca e dizer que em 2021-22 tomou-se uma decisão que hoje estamos a colher frutos. Porque na altura que se fez algumas decisões destas difíceis, nessas modalidades, como acabaste de referir, patinagem foi uma delas, ginástica acrobática foi uma delas, o próprio tiro com arco foi uma delas. Naquela altura também as dores foram muitas. E hoje olham para trás e dizem, ok, isso valeu a pena, porque neste momento o patamar que estamos, mas tivemos de sofrer antes. O hóquei patins, como tu disseste, por ser uma modalidade que tem um impacto muito mediático logo a seguir ao futebol, na história do clube, é normal que essa reação seja ainda maior. Agora, vamos falar pelos factos, né? O Futebol Clube Alverca e a direção faz aquilo que consegue fazer com infraestruturas, com a sua parte financeira e com a sua massa humana, que são os atletas. E se não houver atletas, e não havia atletas, eu vou-te aqui especificar, por exemplo, no sub-19 tínhamos 4 sub-19, ou seja, nós tínhamos 4 sub-19, nós tínhamos 3 sub-17, ok? E tínhamos os plantéis equilibrados completos para fazer sub-15 e sub-13. E o nosso foco perante esta decisão foi que vamos fazer sub-13, vamos fazer sub-15. Entretanto, já depois disso, depois dessa comunicação, houve aqui algumas alterações em que, com a saída de um ou outro jogador, que também, depois de 2 ou 3 jogadores que eram para vir, também não vieram, porque isto, a modalidade coletiva está assim muito, e o hóquei ainda está muito reduzido aqui ainda ao seu meio, então é assim, está muito dependente, é tipo o dominó, cai uma peça, os outros querem que caia logo a seguir, e foi um bocadinho que aconteceu com o sub-15 e acabamos por não conseguir também fazer sub-15, portanto vamos fazer, digamos, a equipa da formação, o start da formação será o sub-13. Obviamente temos para trás os bambis, os benjamins e os escolares, queremos apostar nisso, que é a mesma parte que é a iniciação, digamos, formação. Formação, onde começam os campeonatos nacionais, vamos iniciar com sub-13, com o mesmo empenho e aquilo que nós trabalhamos na época transata para ter os melhores resultados esportivos, acima de tudo, para além dos resultados esportivos, é que eles consigam evoluir na modalidade, continuar com qualidade de treino, que é isso que se faz, mas portanto ficou difícil esta época, ficou difícil e esperamos que os anos a seguir sejam promissores e consiga o Alverca voltar a ter a sua massa como teve há cerca de 6 anos atrás, que nós há 10 anos éramos 105 atletas federados, depois passamos mais ou menos 3, 4 anos depois a 124, o terceiro clube com mais federados a nível nacional, depois tivemos uma quebra também de federados, e deixa-me salientar de uma coisa que eu tenho que partilhar isso, eu partilho isso sempre nos locais próprios, nas assembleias, nas reuniões de clubes, e nós participamos, o Futebol Clube Alverca participa em vários fóruns e reuniões da modalidade do hóquei patins, até porque é delegada da Associação Nacional de Clubes de Patinagem,
tem voto na Federação Portuguesa de Patinagem e fala-se muito no que é o trabalhar o hóquei patins. O hóquei patins tem isto. Muitas vezes hoje estamos com estes atletas, amanhã há uma crise noutro clube, porque está muito fechado aí no hóquei, e é capaz do Alverca virem aqui bater à porta e de um momento para o outro tem sub-15, sub-17 e sub-19 de uma época para a outra. Portanto, nós não nos vamos desfocar daquilo que é os nossos ideais, que é trabalharmos na formação, apostarmos na formação de qualidade. Não queremos número de atletas, queremos qualidade. E nós conseguimos, com 55 atletas federados, mais resultados, como te falei, dos campeonatos nacionais, do que conseguimos obter com 124. Porque o nosso foco é esse, o nosso foco é, nós não estamos comprometidos com nenhum atleta individualmente, nem com nenhum treinador, nem com nenhum diretor. O Futebol Clube Alverca está comprometido com o emblema e com a modalidade e trabalha no seu conjunto, uma modalidade coletiva. E é isso que vamos continuar a fazer, dia a dia. Hoje estamos a passar alguns dias difíceis, mas trabalhar para que outros dias melhores venham a seguir, que eu tenho esperanças que sim. Esta nossa filosofia que temos tido ao longo dos últimos anos no Futebol Clube Alverca consegue-se ver pela fidelização do atleta ao clube. Nós, embora estejamos aqui a falar de suspender uma modalidade ou até de não fazer um ou outro escalão no hóquei patins, nós, como de geral, e não podemos esquecer que estamos a falar de um universo só nas modalidades de cerca de mais de 400 atletas, nós temos atletas fidelizados, que estão 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós temos atletas do hóquei patins, de séniores, que saíram este ano, que estiveram cá há 15 anos. Portanto, isto é um sinal que o clube trabalha para os seus atletas, para o desporto. Agora, a próxima época, se olharmos individualmente para cada modalidade, vamos querer os treinos, o que falhamos nos treinos, queremos ver se não falhamos outra vez, se conseguimos um resultado, pelo menos igualar ou superar, e daquilo que nos competir, dar o máximo a este clube, que este clube merece, e quando falo no clube, estou a englobar os atletas, toda a gente que está entrando no clube, mas também os pais que, digamos, são os financiadores da formação dos seus filhos, dos seus educandos, e nós queremos ser um clube, continuar a ser um clube que merece esse crédito em que somos a referência de formar atletas. Nós formamos atletas, é o nosso lema e é isso que nós queremos continuar a trabalhar. Aproveitar também aqui, quase em termos de terminar, gostei muito desta nova canção oficial do Alverca, e a gente quer que todo atleta que entra aqui tenha a oportunidade de voar. Voar nos seus sonhos, voar naquilo que pode ter. Vamos ter dificuldades como todos os anos, vamos ser amados por uns, odiados por outros, faz parte, mas como digo, temos que dar o nosso melhor e nós todos teremos cá para ter mais uma época de excelência. Olharmos para a época e dizer assim, quando estiveres a planear 2023, 2024, já esqueceste, entre aspas, 2021, 2022, já queres melhorar o que é 2022, 2023, isto é o ciclo, é isto. Por isso é que o clube, se olharmos para trás, tem este percurso, não só a nível das modalidades, como a nível do futebol, que é importante, porque o clube é só um. Eu gosto do sucesso do futebol, como o futebol também gosta do sucesso das modalidades. Não há aqui um muro de Berlim, né, como era antigamente. Este clube orgulha muito nisso, e acho que nós vamos ter uma época de muito trabalho, muitos desafios, e estamos cá para, dia a dia, enfrentá-los e contar com o apoio de todos, que é sempre muito importante. Faço aqui um desafio, digo, o Sérgio é uma peça, o Helder é outra peça, o André, presidente, toda a sua estrutura, e
Todos nós, a darmos o nosso melhor, fazemos a diferença.